as últimas movimentações, elas estão bem melhores do que nós vimos em agosto, quando a escala da indústria frigorífica chegou a ficar próxima a 40 dias no estado de São Paulo. A realidade atual mostra uma redução nesses dias de abate, né, trabalho fabril, feito pela indústria, também mostra uma redução na oferta de animais prontos, o que é importante, e uma certa melhora para o valor da arroba. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com Iberville Neto, ele que é da HN Consultoria e participa conosco ao vivo nesta edição aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Iberville, obrigado pela sua participação. Como que você avalia esse momento da pecuária de corte, um momento em que se começa a apresentar alguns dados positivos, principalmente para o pecuarista brasileiro? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. É um prazer, Fabiano. Fabiano, a cara do mercado deu uma mudada, né, nesses últimos dias, principalmente na última semana. Então, nós tivemos o feriado com alguns dias a menos de negociação, também dia a menos de abate, que ajuda a enxugar um pouquinho o mercado atacadista. Começo de mês melhorando um pouco o escoamento de carne no atacado, e isso deu uma mudada na cara do mercado. As programações um pouco mais curtas que vinham sendo observadas, agora mais curtas do que as que vinham sendo observadas, né, para ser mais claro, geraram esse cenário mais positivo para a arroba. E a gente tem observado valorizações. A gente tem que ficar de olho como é que esse escoamento vai continuar nas próximas semanas, mas a cara do mercado deu uma mudada importante. Iberville, nós temos acompanhado outras situações. Os números que nós estamos acompanhando em relação aos embarques brasileiros, eles vêm muito interessantes sobre o aspecto de volume, né? As exportações elas estão pesadas, estão volumosas. O valor da tonelada de carne bovina embarcada é menor, está ali na casa de $4.500, às vezes um pouco menos, um pouco mais a tonelada. Este é o novo patamar de preços que nós temos para o cenário internacional, já que ele está muito ligado também ao valor, por exemplo, do boi China e, consequentemente, dos valores praticados para arroba no mercado interno brasileiro. Bom, vamos lá, Fabiano. Realmente, a gente tem esse volume agora no início de setembro historicamente alto. A gente está falando alguma coisa na casa de 15 mil toneladas por dia de média diária. Se a gente jogar isso para 20 dias, a gente está falando de uma projeção de 300 mil toneladas. Para ter uma referência, o recorde de exportação do Brasil em um mês foi de 203 mil toneladas, em agosto e setembro do ano passado. Ou seja, se a gente mantiver esse ritmo, a gente está falando de quase 50% acima do recorde anterior. Claro que são apenas alguns dias, a gente tem que acompanhar se esse ritmo vai ser mantido. Normalmente isso se dissipa um pouco, mas deve ser um belo de um mês em volume. Quando a gente fala em preços, como você bem ponderou, a gente está falando de preços que caíram bastante no último ano, só que quando a gente compara com o preço do boi, o boi caiu até mais. Então, a margem da indústria, a relação entre o preço da carne exportada e o preço pago pelo boi, ela está em patamares, e se a gente considerar o fechamento de agosto, foi num patamar que não era visto desde outubro do ano passado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que essa carne está sendo escoada mais barata no cenário internacional, também pelos preços do boi que permitem isso, né? Então, a gente está com essa queda importante de preços no mercado internacional, pensando na nossa carne exportada, mas os frigoríficos têm visto uma queda ainda maior, ou viram, pelo menos até agosto, uma queda ainda maior da matéria-prima. Muito bem, Iberville. E aí, também observando esse comportamento, nós temos aqui trazido no canal do Boi, no Agricultura BR e na nossa programação, alguns levantamentos que mostram como é que vem evoluindo, ou involuindo, no caso, os valores negociados com China, principalmente nosso principal destino de carne bovina, e deve continuar sendo. Essa é uma clareza em relação aos operadores de mercado. Por outro lado, os preços mais pressionados que nós vimos durante esse ano, em especial a partir do quarto mês do ano, faz com que o pecuarista fique mais desmotivado. O que isso pode acarretar
no curtíssimo prazo, estou pensando aí no cenário do auge da entre-safra, ali outubro, novembro, e o que isso pode representar também para 2025, 2026, quando nós temos um ciclo oposto a esse que nós temos, pelo menos cronologicamente, deve ser o oposto desse que é vivido agora. Excelente, Fabiano. A gente tem duas leituras nesse momento. Essa queda de preços que ocorreu de maneira forte e praticamente inédita nesses últimos meses, ela acabou impactando completamente o ânimo do produtor, inclusive para intensificar um pouco essa engorda, para colocar gado em confinamento. Então, isso pode influenciar essa oferta de gado no segundo semestre. Tá? A gente não está falando aqui de um mercado com potencial para explodir, na nossa visão, pela conjuntura de ciclo. E aí, alongando um pouco a análise, essa mesma desmotivação que pode ter afetado esse confinamento, uma parte desse confinamento aí no segundo semestre, ela também afeta o estímulo, ou na verdade gera esse desestímulo à atividade de cria. A gente tem observado um aumento da oferta de fêmeas para abate, esse aumento da oferta de fêmeas é o grande causador das quedas de preços do boi, da carne e assim por diante. Só que essa oferta de fêmeas a mais para o gancho, ela vai diminuir a oferta de bezerros e vai gerar um momento mais positivo nos próximos anos. O momento exato de virada de ciclo é sempre uma dúvida, a gente tem inúmeras variáveis, mas quando a gente considera aí 2025, que é o momento de venda da bezerrada oriunda da próxima estação de monta, a gente já deve ter um mercado mais interessante, sim. Então, não é fácil a fase de baixa, não tem como a gente enfeitar demais esse momento, mas para o produtor lembrar que essa produção que vai ocorrer nos próximos meses, ela tem uma boa chance de ser bem vendida lá adiante, e essa seria talvez a leitura, pensando em médio prazo do ciclo. Iberville, nós temos nas cadeias produtivas do agronegócio brasileiro alguns desafios no momento. Na soja existe a dela, existe aquele momento que o produtor poderia ter vendido soja ali a R$200 a saca, 190, 180, mas quis esperar para ver se subia mais e os valores recuaram. Ainda é remunerador. Na questão do milho, muitos pontuam que não. Por exemplo, que inclusive a relação de troca com insumos está negativa, entre outros fatores. Em relação à pecuária de corte bovina, nós temos um cenário que pecuaristas que ainda estão comercializando animais prontos, mas que foram produzidos com custo de produção muito mais elevados, e aqueles que já começaram a ter resultado de uma produção com custo menos elevado. No caso do milho, tem muita gente que diz o seguinte: ou o valor sobe, ou o valor dos insumos recua. Para ter uma coerência em relação a essa gangorra aí na relação de rentabilidade. No caso da pecuária, pensando em quem faz a cria, faz a recria e quem termina esses animais, qual seria o ponto de equilíbrio e como que esse mercado fica a partir de 2024, 2025 e 2026? Bom, nesses últimos meses e anos, até considerando desde 2022, a gente tem observado uma queda de preços generalizada, né? Essa queda de preços, ela afeta diretamente o resultado de cria e de ciclo completo. Quando a gente fala de recria e engorda, a gente tem essa composição um pouco mais elaborada, que passa pela relação de troca com reposição e relação de troca com os alimentos, no caso de um confinamento, com um grande peso ali do milho. Então, a coisa fica um pouco menos direta. Agora, o nível de equilíbrio e o ponto, vamos dizer, a partir do qual a gente está falando de prejuízo, isso é muito influenciado pelo sistema do produtor, sabe? E aí a gente está falando de nível de tecnologia, nível de tecnificação. Não necessariamente mais tecnologia sempre vai ser melhor, mas esse produtor ele tem que estar sendo eficiente. E aí, quando eu falo de eficiência, eu estou falando de eficiência focando em resultado, né? Não uma eficiência só produzindo, tirando mais arrobas daquele sistema, porque se eu tiver tendo um prejuízo de X por arroba, ou seja, o meu resultado marginal ali sendo negativo, não adianta eu produzir mais, né? Naquele momento, claro. Então, o nível de eficiência, ele é o ponto de equilíbrio ali, inclusive do quanto o recriador invernista pode pagar pelo bezerro. Então, quando a gente chegar num momento de mercado em alta daqui a algum tempo, nos próximos anos, na nossa visão, os produtores, os recriadores invernistas mais eficientes, eles vão
ter um ponto de equilíbrio maior para preço de bezerro. O que quer dizer? Eles, sendo mais eficientes no processo deles, ali na etapa de recria e engorda, eles conseguem pagar mais pelo bezerro. E isso, quando a gente considera o mercado como um todo, acaba sendo uma concorrência. Quem está menos eficiente do ponto de vista de retorno econômico, de eficiência operacional também, acaba tendo um ponto de equilíbrio mais barato, ou seja, precisa de uma reposição mais barata e vai ficando para trás ao longo dos anos, né? Tá certo, Iberville. Para encerrarmos aqui a nossa entrevista, essa nossa conversa, pensando no pecuarista brasileiro que vem com esse cenário de pressão, está tentando se organizar sobre vários aspectos para tentar negociar melhor, ter uma resistência melhor desses preços e tem visto alguma melhora, mas ainda aquém daquilo que ele imaginava que poderia ser esse valor de arroba. Qual que é a estratégia que pode ser seguida para uma comercialização que tenha uma boa rentabilidade, cubra custos e tenha algum lucro? Bom, Fabiano, a trava, aproveitando essas oportunidades quando aparecem, ela é uma estratégia interessante. Então, a gente teve R$ 300 aí na tela da bolsa, ali na B3, né? Boa parte da primeira metade do ano, pelo menos até março, abril ali mais ou menos, depois da volta da China. Então, usar essas ferramentas é uma estratégia interessante. Tentar aproveitar as fases do ciclo dentro da realidade de cada fazenda, de caixa, etc. Mas tentar aproveitar a realidade do momento atual de uma arroba barata para ser comprada, ainda barata para ser comprada, para aumentar esse estoque de arrobas e carregar essas arrobas para a fase de produto mais valorizado. Então, são estratégias aí que tem que estar na mesa do produtor. Agora, a trava do mercado no momento atual é uma estratégia para garantir um resultado? Sim. A gente não está falando de preços extremamente positivos, mas frente ao que foi observado no início do ano, mas eu diria que uma trava de preço mínimo, alguma coisa aí, tem que estar sempre na visão do produtor. Quando a gente pega segundo semestre, normalmente a gente tem exportação melhor, consumo doméstico melhor e o confinamento talvez seja um pouco mais tímido do que o esperado inicialmente pela questão de pouca atratividade, mas não dá para confiar nisso porque esses 2, 3 últimos anos aí foram de entre safras bem atípicas. Então, trabalhar com cautela eu acho que é o melhor para passar essa fase difícil e tá bem ali para aproveitar a fase de alta que invariavelmente vai vir.